Temos aqui um exercício cujo enunciado nos diz o seguinte: um copo de vidro de forma cilíndrica com 2 cm de raio, portanto um cilindro de secção circular, contém água. A cada 2 horas o nível da água baixa 1 milímetro por evaporação. E depois vem uma pergunta que é a seguinte: calcular a taxa de evaporação da água em gramas por hora, sendo a densidade da água de aproximadamente 0,097 gramas por centímetro cúbico à temperatura de 25 graus Celsius. Ora, vamos fazer um esquema no qual coloquemos os nossos dados. Temos um copo de vidro de forma cilíndrica. Podemos fazer aqui um esboço de um cilindro, ok? Assim. Secção circular, portanto o raio são 2 centímetros e o copo contém água. Okay? Ele contém água. Tem para aqui água. E depois diz, a cada 2 horas o nível da água baixa 1 milímetro por evaporação. Ou seja, nós perdemos aqui 1 milímetro de água em altura a cada 2 horas. Ora, se supusermos que a água se evapora a uma taxa constante, portanto a taxa a altura da água com o tempo é constante, 1 milímetro em 2 horas é o mesmo que termos 0,5 milímetros por cada hora. E agora a pergunta: calcular a taxa de evaporação da água em gramas por hora. Ora, isto que aqui está, 0,5 milímetros por hora, já nos dá uma taxa de evaporação da água. Neste caso, a altura da água no copo pelo tempo. Mas aqui quer-se esta mesma taxa, mas quer-se em gramas por hora. Okay? Em gramas de água por hora é o que está afirmado aqui. Gramas por hora. Portanto, nós temos que a água se evapora, okay? Há um fluxo de vapor aqui à medida que o tempo passa. Em cada hora perdemos, aqui no nosso esquema, esta altura da água, e a água tem uma dada massa. Se tu pesares um copo com água, pesa mais do que o mesmo copo sem água. E, portanto, nós queremos saber qual é a massa da água perdida por hora. A informação que nos é dada é a densidade. A densidade da água é densidade costuma-se normalmente usar uma letra grega delta, 0,0997 gramas por centímetro cúbico. Também se chama isto densidade volúmica. Densidade volúmica da água. E esta informação significa o quê? Que cada centímetro cúbico de água pesa 0,997 gramas. Portanto, o que temos que fazer aqui é calcularmos o volume deste disco, portanto, vermos quantos centímetros cúbicos tem e depois multiplicar pela nossa densidade delta. Então, temos o nosso disco, a altura é 0,5 milímetros. Depois tem aqui um raio de 2 centímetros, o raio, ok? E nós queremos saber qual é o volume deste disco. E o volume é a área da base, ok? O volume do disco é igual à área da base vezes a altura.
em que a altura é o meio milímetro que aqui está. E, portanto, o volume da área da base é π vezes o quadrado do raio. Vou pôr aqui R ao quadrado. Vou chamar este H, este 0.5H. Isto vezes H. Agora, o R e o H têm que vir nas mesmas unidades. E como a massa volúmica, a densidade volúmica vem em gramas por centímetro cúbico, nós vamos calcular o volume em centímetros cúbicos. E, portanto, vamos pôr aqui 3.14, aproximadamente, ok? Isto é uma aproximação para o número π. O R vamos dizer que é 2 cm ao quadrado e o H que é 0.05 cm, porque 0,5 milímetros é 0,05 cm. E, portanto, isto dá 4 vezes 2 ao quadrado, 4 vezes 0.5 dá 0.2 e, portanto, isto fica igual a 0.628 centímetros cúbicos. É o volume do nosso disco d'água. Agora, a massa dele, a massa é igual a volume vezes delta. É igual à quantidade de gramas por cada centímetro cúbico vezes o número de centímetros cúbicos que a gente tem. Okay? Ora, o volume 0.628 multiplicado por a densidade volúmica é esta. E, portanto, isto dá aproximadamente 0.626 gramas. Repara que aqui volume, em termos de unidades, volume vem em centímetro cúbico, massa volúmica, gramas, densidade volúmica, grama por centímetro cúbico, corta dá gramas, que é o que a gente espera que a massa dê. Portanto, 0.626 gramas. E isto que é a massa de água que se perde por hora. E então nós respondemos à pergunta feita que ela pedia-nos a taxa de evaporação em gramas por centímetro cúbico. Taxa de evaporação, desculpem, em gramas por hora. Portanto, 0.626 gramas que se evaporam, mas nós sabemos que temos esta informação, que é a quantidade de água que se evapora por hora. Finalmente, é pedido aqui o seguinte: escrever a expressão do volume de água no copo em centímetros cúbicos em função do tempo t em horas, supondo que no instante inicial, no instante t0, o copo contém 48 centímetros cúbicos de água. Ora, onde é que isto nos leva? Leva que no instante inicial o nosso copo tem um volume inicial, vamos por aqui V0, 48 centímetros cúbicos. À medida que o tempo passa, o volume perde-se água. E, portanto, se nós quisermos saber como é que o volume varia com a variação do tempo, nós inicialmente temos 48 centímetros cúbicos de água e vamos perdendo o volume à medida que o tempo passa. E o volume perdido qual é? É o tempo que passa multiplicado por o volume que se perde por hora. E, portanto, o que nós temos aqui é uma fórmula que, dando um certo instante t depois do instante inicial, multiplicando pelo o volume perdido por hora, por exemplo, suponhamos que o t são 7 horas e meia, multiplicado por o volume perdido por hora, temos o volume perdido nesse tempo subtraído ao volume de água inicial que o copo tem. Só para vermos como as nossas unidades estão corretas, volume esperamos que seja em centímetros cúbicos. Vamos ver se é isso que temos deste lado. O 48 são 48 centímetros cúbicos. Menos, isto é o volume por hora, portanto são os centímetros cúbicos que perdemos por cada hora, multiplicado pelo tempo t em horas. Estes cancelam. Centímetro cúbico menos centímetro cúbico dá centímetro cúbico, que é o que esperávamos que desse.